A gente já vive a era dos reboots há algum tempo, mas alguns deles prometem tudo, mas só entregam frustração para os fãs. Recentemente a gente teve o lançamento do aguardado Superman Legacy, que já vem dando muito o que falar porque as pessoas estão amando. Bem, pelo menos a grande maioria. E muito em breve a gente vai ter um outro reboot também muito importante que vai fazer justiça para a história do Quarteto Fantástico nos cinemas. Pelo menos é isso que a gente espera. Por isso nesse vídeo eu trouxe um top 10 reboots polêmicos que deixaram os fãs indignados. São aqueles projetos que foram não apenas aquele fracasso total, como também falharam feio em honrar o que a gente tanto ama nessas histórias. Oi, eu sou o Raoni Soares, e por mais que essa onda de reboot esteja cansando um pouco a gente, é justamente essa mistura de nostalgia e dinheiro fácil que fazem com que os estúdios apostem nesses reboots. Começo falando de um filme que até hoje eu gosto bastante e que na época parecia um começo digno para uma franquia que marcou toda uma geração de fãs. E honestamente eu acho que esse filme foi sim injustiçado e teria sido muito bom ter visto ele ganhando continuações. O que é? Até agora não falou o que é. O filme dos Power Rangers, lançado em 2017, tinha tudo para dar certo. Um elenco carismático, uma abordagem mais madura, visuais renovados e uma tentativa clara de atualizar esses personagens. Esse era aquele tipo de reboot que tentava agradar tanto aqueles fãs mais antigos quanto a nova geração. Só que a gente sabe que quando uma coisa tenta ser para todo mundo, ela acaba não sendo para ninguém. A ideia aqui era explorar os traumas desses personagens, dando profundidade emocional a eles, mostrando que eles eram adolescentes problemáticos reais e principalmente acompanhar a maneira como eles lidavam com as suas novas habilidades, deles aprendendo a controlar os seus poderes e entendendo como funcionava a rede de morfagem para terem acesso aos seus uniformes. Tudo isso era muito interessante, fora as conexões que eles fizeram com outras histórias muito importantes para a franquia, como os Cristais Zell e a explicação de por que a Rita Repulsa teria aquela moeda do poder do Ranger Verde. Só que infelizmente muita gente achou esse filme muito arrastado, com muita conversa e pouca ação. E ele é mesmo. Só que pra proposta, pra mim fez total sentido que ele fosse assim. Eu não vou me aprofundar muito em histórias e em mínimos detalhes aqui, hein? Por isso, se você quiser que eu fale mais a fundo sobre essas produções que eu vou citar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo esse conteúdo. Tá! E o fato é que mesmo arrecadando 140 milhões ao redor do mundo, o filme custou entre 100 e 105 milhões, o que quer dizer que ele não conseguiu nem mesmo se pagar, o que fez com que ele se tornasse um custo muito alto. Em uma época em que a Lionsgate sonhava em transformar Power Rangers numa nova franquia de sucesso, os números simplesmente não justificaram essa ambição. A crítica foi dividida, a bilheteria foi morna e os planos de continuação evaporaram. Esse pra mim foi um reboot muito cheio de potencial, mas que acabou engavetado depois de um único filme. Em teoria, o espetacular Homem-Aranha de 2012 também tinha tudo para se tornar uma grande franquia. O visual do personagem era muito mais ousado, o tom era mais sério e a ideia era se afastar do clima adotado na trilogia anterior. A Sony estava mirando em atualizar o herói para um público que já tinha amadurecido. E aí veio o Andrew Garfield com uma pegada mais rebelde, um Peter Parker mais moderno e uma química forte com a Gwen Stacy da Emma Stone. O filme até que conseguiu agradar, mas o problema nesse caso eu acho que foi a pressa. A sequência chegou logo em 2014 e aí tudo começou a desandar. Esse filme teve um problema que mostrou que a Sony não tinha aprendido absolutamente nada com os erros que ele tinha cometido lá em Homem-Aranha 3, repetindo aquela forma de encher o filme com vilões. Isso porque o espetacular Homem-Aranha 2 trazia a pista do Sexteto Sinistro, que era o plano do estúdio, fora que eles queriam a partir disso gerar spin-offs. Só que nessa tentativa toda, o filme se perdeu totalmente. Ele trazia vilões como o Electro, o Duende Verde e o Rhino, e trazia também os pais do Peter de novo, o drama da morte da Gwen, e a tentativa de tentar amarrar tudo isso com maestria, mas que no final acabou falhando em tudo. Mesmo o filme tendo um ator bem querido, cenas de ações que empolgavam e momentos que funcionavam isoladamente, o espetacular Homem-Aranha 2 virou um filme muito bagunçado. E no fim das contas a franquia foi abandonada e a continuação do filme que eles já estavam planejando foi cancelada. E aqui vai um desabafo meu. Ai, não! Eu não sei você, mas eu particularmente nunca consegui gostar dos Homens-Aranhas que vieram depois do Tobey Maguire.
E eu sei que talvez isso seja muito por causa do impacto que o filme teve na minha vida e na nostalgia que isso me gera. Então eu nunca me interessei muito por esse Homem-Aranha aqui, assim como o do Tom Holland, que pra mim é um porre. Mas enfim, o vídeo nem é sobre isso, então vamos continuar. No 8º lugar fica Superman Returns. Esse filme foi uma tentativa muito ousada de resgatar o espírito clássico do herói, num tempo em que o cinema já começava a flertar com uma abordagem muito mais sombria e realista para super-heróis. Esse filme foi dirigido pelo polêmico Bryan Singer, que inclusive apareceu no meu vídeo da semana passada sobre a maldição do Superman. E se você ainda não assistiu, já sabe, link aqui na descrição. Tá. A intenção do filme era funcionar como uma continuação do longa do Christopher Reeve, ignorando tudo o que veio depois de Superman 2. Era mais uma carta de amor para esses fãs antigos e por um momento até parecia que ia funcionar, porque a crítica recebeu ele muito bem. Ele tinha um visual bonito, uma trilha sonora que evocava aquele clima de nostalgia e o Brandon Routh, mesmo sem o carisma do icônico Christopher Reeve, segurou muito bem o papel com respeito e presença. O problema desse filme veio realmente nas bilheterias, porque mesmo conseguindo arrecadar 400 milhões no mundo todo, ainda não foi o suficiente para empolgar para uma continuação. É claro, não dá pra gente dizer que ele foi um fracasso total, só que também não dá pra gente dizer que ele foi esse sucesso todo ao ponto de justificar uma franquia inteira. No final das contas, ele só ficou preso naquele limbo em que o estúdio não sabe se deve continuar investindo naquele filme ou apenas seguir em frente. E como ele tá nesse vídeo aqui, a gente já sabe a resposta. Sim. O próprio Brandon Routh comentou sobre isso anos depois, que ele tinha feito de um tudo para conseguir manter a chama acesa. Mas a gente sabe como Hollywood é movida por números e no fim Superman Returns acabou sendo aquele reboot respeitoso que ninguém pediu e que mesmo agradando não conseguiu sobreviver à lógica da indústria. Existem aqueles reboots que até fazem sentido, mas que são lançados na hora errada, do jeito errado e com o clima totalmente oposto àquilo que os fãs esperavam. Foi exatamente isso que aconteceu com o Hellboy de 2019. O problema nesse caso nem foi a ideia do reboot. A versão do Guillermo del Toro tinha muitos fãs, mas nunca foi um fenômeno de bilheteria. Então, quando decidiram tentar de novo, com um novo ator e uma pegada muito mais fiel aos quadrinhos, parecia a chance perfeita para fazer algo diferente. O David Harbour estava em alta por causa de Stranger Things. Ele assumiu esse papel com uma proposta muito mais agressiva, mais violenta e com aquela estética mais suja e visceral. E o plano aqui, é claro, era apostar em uma versão muito mais sombria e adulta, sem aquele toque mágico dos filmes anteriores. Só que a verdade é que nada nesse filme conseguiu encaixar direito. O roteiro era confuso, a direção parecia muito perdida e tentava jogar na nossa cara referências dos quadrinhos o tempo todo, o que só deixou tudo isso ainda muito mais embolado. Caracas. E pra piorar, os bastidores foram um caos. Rolaram brigas entre o diretor e os produtores, mudanças de última hora de roteiro, decisões criativas que geraram conflito, e tudo isso refletiu no resultado final que o público sentiu. A crítica simplesmente macetou esse filme, a bilheteria foi um desastre. No fim, isso provou que não bastava apenas tentar ser fiel aos quadrinhos, se isso não fosse feito direito. No meu 6º lugar fica uma série que foi baseada em livros e que em 2013 ganhou um filme com a Lily Collins e que pra mim é muito melhor do que esse reboot. E olha que esse filme é detestado pela base de fãs. Eu tô falando de Shadowhunters. Se você não sabe, em 2013 saiu o filme Os Instrumentos Mortais Cidades dos Ossos, que era a grande aposta da Constantin Film na época para criar sua própria franquia adolescente de fantasia. Naquela época, os estúdios estavam nessa corrida para ver quem conseguiria conquistar esses fãs de Crepúsculos que estavam órfãos por causa do final da franquia. E nessa onda a gente teve muitas adaptações ruins, incluindo essa aqui. Foi aí que em 2016 surgiu Shadowhunters, e muito me admira que a maioria dos fãs dos livros conseguiram gostar dessa série, porque a única coisa que ele realmente tem dos livros são o nome dos personagens, e olhe lá, porque a história não tem nada a ver. E eu até achei que ela durou muito, com 3 temporadas, antes de ser cancelada. A verdade, o que aconteceu aqui foi que a Netflix não quis mais pagar pela produção, que estava ficando cada vez mais cara, e a Constantin Film não podia continuar sozinha, e por isso eles cancelaram.
Agora a gente vai falar do primeiro desenho nessa lista, e ele é até que recente, tendo sido lançado em 2023 e ganhando apenas 2 temporadas antes de ser cancelado. Velma foi um daqueles projetos que desde o seu anúncio já gerava muito debates. Essa era uma série lançada pela HBO Max com foco total nessa personagem, mas com uma abordagem voltada para um público mais adulto. A ideia aqui era fazer uma releitura mais ousada, com humor ácido, crítica social foda e uma pegada mais desconstruída. Só que no lugar da surpresa positiva veio uma reação quase que unânime de estranhamento. Isso porque a série tirava a gente como idiota, essa é a verdade. Os personagens foram totalmente modificados, e isso não só visualmente. O fato de mudarem a aparência de algum personagem nunca foi um problema pra mim. O problema pra mim é quando eles mudam absolutamente tudo nos personagens, a sua aparência, a sua personalidade, e acham que isso não vai fazer nenhuma diferença ou falta pros fãs. A série tentava ser esperta o tempo inteiro, mas não chegou nem perto disso. Pra mim, um reboot que realmente foi bom e que no final foi injustiçado foi o desenho Scooby-Doo Mistérios S.A., que tinha uma história envolvente, personagens marcantes e um mistério realmente interessante. No caso da Velma, esse desenho só queria chocar e lacrar, e falhou miseravelmente em absolutamente tudo o que se propôs. No quarto lugar fica outra adaptação de livro, que em 2014 também ganhou um filme. Na época eu achei que esse filme foi um desastre, mas hoje, depois da série que lançaram, eu acho que ele só foi injustiçado mesmo. Fallen tem uma história muito interessante, com uma mitologia bem construída e um plot no final do quarto livro que pega a gente realmente de surpresa. Esse sim tinha tudo para assumir esse posto que foi deixado por Crepúsculo. É uma história incrível que merecia o respeito que a tal série que foi lançada esse ano pelo Globoplay não teve. Fallen, Luz e Sombra foi a primeira adaptação internacional produzida pelo Globoplay. Isso prova que a Netflix conhece muito melhor o conceito de adaptação do que eles. E olha que a Netflix é muito criticada por isso. Eu odiei tanto essa série que mal consegui chegar na metade. Nossa... Agora a gente vai partir pro top 3, mas antes de continuar eu quero pedir pra você já deixar o seu like se tiver curtido o conteúdo, e se você gosta desse tipo de lista, deixa aqui no comentário outros top 10 que eu posso estar fazendo pra cá pro canal. O que não falta é produção pra gente falar mal, ou bem também, dependendo do caso. Olha, eu confesso que eu não tinha assistido o filme que fica nesse terceiro lugar até a semana passada, e quando eu assisti, eu desejei não ter visto. Na terça-feira eu lancei um vídeo falando sobre como o Quarteto Fantástico nunca teve sorte no cinema e que desde 1994 vem ganhando adaptações questionáveis ou ruins. E esse filme é um deles, na minha opinião, acho que é o pior de todos. Isso aconteceu nem por falta de talento envolvido. O diretor tinha acabado de sair de um filme bem sucedido e a proposta parecia ser dar uma nova cara a essa equipe, com um tom bem mais sério e mais realista. Eu acho muito incrível quando eles dão um tom mais realista para filme de super-heróis. Esse não é o problema. Para mim, o primeiro problema desse filme foi quererem transformar os heróis em adolescentes. Isso até pode funcionar em alguns casos, mas nesse aqui não deu certo. A história tentava seguir um caminho mais sombrio, com uma vibe científica e até meio existencialista, com poucos momentos de ação e uma história atropelada, mal explicada e até sem pé nem cabeça. Fora que eles se confundiram muito no tom, apontaram em algo mais sério e acertaram em algo angustiante, feio e até meio aterrorizante. E quando finalmente chegou o momento em que o grupo se reúne, com poderes e tudo, o filme já tinha perdido o ritmo. Esse reboot virou o enterro definitivo dessa equipe na Fox, porque graças a Deus a Disney comprou os estúdios e a Marvel retomou os direitos da equipe. E olha que engraçado, enquanto o terceiro lugar ficou com um filme que foi sombrio demais, no segundo eu deixo um caso oposto de uma produção que até idiotizou os personagens em Jovens Titãs em Ação. Eu super entendo que a produção tem um foco específico voltado para crianças, mas cancelarem o desenho de 2003 para anos depois virem com essa porcaria, eu achei uma grande sacanagem de muito mau gosto. Vocês estão doidos! O problema nem é exatamente o humor escrachado, até porque o desenho antigo que a equipe ganhou em 2003 tinha esses momentos bobos também.
Mas existia algo muito mais interessante de se acompanhar lá. Dessa vez a série só virou um festival de exageros, gritos, referências aleatórias e situações absurdas que não levavam a lugar nenhum. Mas é claro que a audiência respondeu e o desenho virou um sucesso comercial, vendeu brinquedos, ganhou filmes, mas isso não significa que agradou todo mundo. E o pior é que isso se tornou um símbolo de uma tendência que já vinha crescendo, como aconteceu com Ben 10 e Thundercats Roar, que inclusive ganhou até mesmo um crossover com os Jovens Titãs em Ação. Desumanos, o que tá acontecendo? No primeiro lugar, eu também vou falar de uma produção que foi baseada em um livro. Durante anos, os fãs da série Percy Jackson esperavam que ele ganhasse uma produção de respeito. Depois do trauma dos filmes lançados em 2010 e 2013, que mudaram a história, a personalidade dos personagens e até a essência do universo que foi criado por Rick Riordan, a esperança foi renovada quando foi anunciado que estavam fazendo uma série pro Disney Plus. E o melhor de tudo era que o próprio autor estaria envolvido nessa produção, o que significava que a gente pudesse esperar pelo menos uma fidelidade com a história. Mas infelizmente a gente não podia estar mais errado. Mesmo com um elenco carismático e uma produção visualmente bem cuidada, a série pecou justamente onde prometeu acertar, que foi na sua fidelidade. E o mais curioso é que tudo isso aconteceu com a aprovação do próprio autor, que anos antes era um dos maiores críticos das mudanças feitas nos filmes. Inclusive, ele nunca assistiu os filmes por causa disso. Ele dizia que essas produções não tinham o menor respeito ao material original, só que agora, com o controle criativo nas suas mãos, ele entregou uma versão ainda mais desconectada do espírito dos livros. É claro que a série conseguiu agradar muita gente e conquistou uma nova geração que nunca leu os livros, e até mesmo quem era fã dos livros gostou da série. Mas pra mim, o primeiro filme ainda consegue ser muito melhor do que essa série, e olha que ele é bem complicado na questão fidelidade. Eu super concordo que mudanças são coisas essenciais, seja pela época, pelo contexto ou outras coisas, mas às vezes mudar demais afasta totalmente a gente dos personagens e da história que a gente ama. Enfim, o que você achou desse top 10? Não deixa de colocar qual é o seu aqui nos comentários. E se você chegou no meu canal através desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, já se inscreve porque aqui tem conteúdo sobre cultura pop, filmes, séries, desenhos e animes toda terça e quinta-feira. E não esquece de ativar o sininho pro YouTube te notificar quando sair algo novo. Eu já tenho outros top 10 aqui no canal, inclusive eu vou deixar um deles aparecendo aqui na tela para você poder conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!